A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria tê-lo conosco mais uma vez para juntos estudarmos uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nessa feita estudaremos a lição de número 7 da nossa revista de jovens, onde estamos estudando sobre ser imitadores de Cristo. Que maravilhosa revista é essa! E eu falo aqui de Boa Esperança, congregação da Assembleia de Deus em Parnamirim. Estou sob a direção do nosso pastor James Costa. Fique conosco até o final. Não se esqueça de dar aquele like, fazer um comentário, participe da nossa aula. Nós teremos um prazer imenso em interagir com você. O título da nossa lição de hoje é Quem segue a Cristo anda em fidelidade. O texto principal dessa lição se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o texto bíblico se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 3 ao 6. No primeiro tópico, queridos, da nossa lição, nós vamos ver o comentarista titular assim: Fiel como um soldado. E o primeiro ponto é a fidelidade como foco de vida. Então, nessa lição, nós vamos ver o exemplo bíblico usando alguns profissionais como referência, olhando para a sua atividade e extraindo dessa atividade profissional, um aprendizado para ser aplicado na nossa vida cristã. Nós vamos ver sobre o soldado, o atleta e sobre o agricultor. Essa lição é muito interessante e os apóstolos usaram essas profissões para ilustrar princípios, valores que nós podemos aplicar na nossa vida como cristãos. E o primeiro tópico nós vamos ver o soldado, e o primeiro ponto, a fidelidade como foco de vida. O soldado é usado como referência por Paulo, e também nós vemos Tiago falar algo a respeito. E olhando para a atitude ou para a vida de um soldado, a vida profissional, porque ser soldado é uma profissão, nós vamos ver que uma característica marcante é a fidelidade. A lealdade é um princípio fortíssimo no meio militar. Isso se explica porque você precisa confiar em quem está ao seu lado na batalha. O soldado confia a sua vida ao seu vizinho, e o vizinho confia a sua vida ao outro vizinho. E é uma corrente de confiança. Cada batalhão, cada soldado é parte de uma corrente de confiança que é mantida pela lealdade. Então você precisa ser leal ao seu batalhão, você precisa ser leal aos seus companheiros de batalha. A figura do soldado tem essa lição prática para nos ensinar, a de lealdade. Segundo ponto, fiel em meio aos sofrimentos. Se tem uma coisa que é característico da atividade do soldado, é o sofrimento. Na verdade, o treinamento do soldado tenta simular as excruciantes experiências que o ser humano passa numa batalha. A batalha é conhecida pela dureza, pelo sofrimento, pelas situações extremas, que muitas vezes são fatais. Então, o soldado é experimentado no sofrimento. Para ele, o que é mais importante é a missão dada do que, muitas vezes, a própria vida. Um bom soldado chega ao limite do sacrifício pessoal, do sofrimento mais excruciante para cumprir a sua missão. E nós também somos chamados a uma guerra. Nós vemos Paulo usar essa figura quando ele fala da armadura espiritual que precisamos lançar mão. Isso deixa claro para nós de que se trata de uma batalha.
Não é só oba-oba, não é só diversão, não são somente sorrisos, mas a vida cristã é marcada pelo sofrimento. Cristo, na verdade, deixou muito claro que no mundo experimentaríamos aflições. E aflições, queridos, são uma expressão que denotam sofrimento. Embora o Evangelho hoje tenha sido vendido como um caminho divertido, né, de muita alegria, paz, na verdade é sim fonte de paz, gozo, mas paz, gozo, alegria são fruto do Espírito, mesmo em meio ao sofrimento. O Evangelho genuíno não exclui o sofrimento desse cenário de paz, gozo, alegria no Espírito Santo. Na verdade, isso é parte inalienável do reino de Deus. Mas e se Jesus fala que teremos aflições, será que temos aqui um paradoxo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Paulo estava sob sofrimento extremo e mesmo assim orientava os irmãos: regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, regozijai-vos. Então, olhando para a experiência prática de um soldado, né, talhado, forjado no sofrimento, para ser um bom soldado, nós precisamos trazer isso para a vida cristã, lembrando que o sofrimento é parte da vida aqui. Jesus não escondeu essa realidade, mas mesmo debaixo de sofrimento, o cristão experimenta vida e vida em abundância. Terceiro ponto, ainda falando sobre o soldado vivendo em fidelidade para agradar a Deus. Aí o comentarista da lição vai citar Efésios 6 e 12, que diz o seguinte: falamos da armadura espiritual, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós sabemos que é uma batalha espiritual. A batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, não é pela força física, mas é para ser vencida de forma espiritual, pela oração, pelo jejum e pela intercessão. Não é? E Paulo deixa isso muito claro. E o propósito dessa batalha é a glória do reino de Deus, é a glória de Deus. É interessante lembrar que havia um dizer romano antes das batalhas que era pela glória de Roma, né? E, queridos, era por isso que eles batalhavam, pela glória de um reino terreno. Mas observe que Roma ruiu, a glória de Roma passou, desapareceu, mas a glória do reino de Deus é eterna. A glória do reino de Deus é para sempre. Ele fundará, o seu reino é fundado sobre rocha que nunca ruirá. O reino de Deus não desaparecerá como Romano e tantos outros que vieram e foram. E somos soldados, queridos, dessa batalha para a glória desse rei. O segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver o comentarista falar da figura do atleta. O segundo tópico é fiel como um atleta, encarando a vida com a dedicação de um atleta. E nós vamos ver nesse tópico que a dedicação é também uma faceta da disciplina. A disciplina diz respeito a você ter compromisso com seus objetivos. Já pensou a respeito disso? Disciplina é compromisso com seus objetivos. Eles estão lá na frente. E para alcançá-los existe uma trilha que precisa ser trilhada. A disciplina é quem ajuda você a seguir as nuances dessa trilha até o objetivo. Sem disciplina, você se perde no caminho, você se atrasa.
Aquela história infantil fala disso, né? Do coelho e da tartaruga, você deve conhecer. E, queridos, o atleta também é usado por Paulo na orientação a Timóteo. Veja que ele usa a figura do atleta, alguém jovem, né, com pleno vigor físico. E é interessante ouvir Paulo dizer que o exercício corporal, o exercício físico, para nada ou para pouca coisa aproveita. E que, olhando para isso, nós aprendemos que se exercitar na palavra de Deus produzem frutos para a eternidade. É interessante nós refletirmos um pouco sobre isso num tempo em que se supervaloriza o exercício físico, né? Ele é importante? É óbvio que é importante. É até desnecessário falar da importância do exercício físico para a nossa saúde. O sedentarismo é um problema, é óbvio. Mas não se trata disso, queridos, de recriminar o exercício, nem nada disso, mas de chamar a reflexão, olhar para a disciplina do atleta e aplicar na vida cristã também a disciplina. A vida cristã saudável, queridos, passa por disciplina na oração. Lembra do compromisso com os objetivos? O atleta tem isso. Ele se sacrifica hoje por causa de um prêmio numa competição, um objetivo distante, né? Um objetivo que envolve o risco de não alcançar. A vida cristã precisa ter essa disciplina, esse compromisso com o objetivo futuro, olhando para a figura do atleta. E no segundo ponto é o árduo, mas glorioso caminho da vitória do atleta. O comentarista da lição vem dizer: não há facilidades para quem deseja viver a plenitude de Deus. Só desejos e vontades não colocam medalhas no peito do atleta. É necessário treinamento, abnegação e paciência. E esse aprendizado nós podemos aplicar na nossa vida cristã. Veja, desejar ser cheio do Espírito Santo é muito fácil. Na verdade, todos nós podemos fazer isso agora mesmo. Mas esse desejo, queridos, só vai se converter em algo prático, concreto, diário na nossa vida, se houver a disciplina do atleta, do sacrifício, da busca. É interessante nós observarmos que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Você já parou para pensar que existe aí uma condição para que essa busca encontre resultado? É interessante nós sabermos que Deus faz isso para que demos valor à sua presença. Ora, já pensou se a gente pudesse tropeçar em pepitas de ouro na rua? Será que o ouro teria o valor que tem? É tão caro a grama do ouro. Será que ele teria o mesmo valor se tivesse aos montes nas ruas, se a gente tropeçasse nele nas calçadas? Seria muito bonito, mas logo o ouro perderia o seu valor, apesar das mesmas propriedades, né? A beleza, a reluzência, né? Ele é inoxidável, mas se ele fosse abundante a ponto de tropeçarmos nele, ele já não teria o mesmo valor. Isso nos revela que a busca exige disciplina, porque a coisa mais valiosa do mundo físico não é um carro importado, não é uma mansão num lugar especial, mas é a presença do Deus que criou os céus e a terra. Isso é mais valioso do que todas essas coisas. E se nós nos esforçamos para adquirir bens materiais, porque nós achamos, muitas vezes, erradamente, que vamos adquirir bens espirituais sem esforço. Que negócio é esse? Isso não existe. A Bíblia revela muito claramente que o reino de Deus é tomado à força.
Então, que o exemplo do atleta nos lembre isso também. No terceiro ponto, a felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro. Então, nós vamos ver que nesse terceiro ponto do segundo tópico, existe esse exemplo também, né? O atleta se esforça, o atleta se dedica, ele se abnega, buscando o objetivo de uma vitória numa competição. Esse é o objetivo de um atleta profissional. Mas, queridos, como chama a atenção aquelas imagens em que nós vemos muitas vezes o atleta numa corrida, e eu vi recentemente um vídeo assim, você já deve ter visto também, e aí o competidor tropeça e cai, ele vem dominando toda a corrida, a maratona, e perto da chegada ele tropeça e cai. E o segundo colocado não aceita vencer naquelas condições. Que coisa linda, não é? Então ele levanta esse competidor e o ajuda a chegar em primeiro lugar, porque não é desse jeito, não vale a pena se for assim. Se ganhar porque o competidor que dominou a maratona inteira tropeçou, não vale a pena, não tem o mesmo sabor a vitória, não tem o mesmo valor, compreende? E isso se aplica também na vida cristã. Chegar a conquistar alguma coisa à vista das outras pessoas, mas não por mérito reconhecido por Deus. Nós sabemos que a salvação não é, queridos, por nenhum mérito nosso. Na verdade, não temos mérito nenhum no que diz respeito a ser salvos. É só a graça, é só a graça, é só a graça. Mas existe o galardão para o justo dedicado. Já pensou? Daniel orava 3 vezes ao dia. E que maravilhosas coisas experimentou Daniel. É disso que se trata ao olhar para a vida e para a profissão do atleta. Trazer para a nossa vida cristã o compromisso que tem o atleta com um objetivo futuro. E assim a gente encerra o atleta, falamos do soldado, do atleta, e concluímos a nossa lição fazendo essa análise dessa lição com o terceiro exemplo vindo de uma profissão, que é a de agricultor. O terceiro tópico é fiel como um agricultor, vivendo no reino com muito trabalho. O comentarista dessa lição começa esse primeiro tópico assim: viver junto de Deus é maravilhoso, entretanto, isto não implica em uma vida de facilidades e despreocupações. Participar do reino envolve muito trabalho e muitas responsabilidades. Então, quando se é jovem, dedique-se à obra do Senhor. Esse é o conselho que Paulo dá, porque depois, queridos, você vai precisar se dedicar à sua esposa, a esposa ao seu marido, e ambos aos filhos que vêm com a bênção de Deus. Tudo isso é bênção de Deus, mas a juventude é um momento realmente especial para se dedicar como agricultor. Então, o exemplo do agricultor tem esse propósito. O agricultor, ele se esforça, ele planta, e depois de jogar a semente, ele não para do lado dela e fica assim olhando para ela, esperando ela brotar, porque ele entende que é um processo que vai levar algum tempo. Algumas frutas numa temporada, né? E aí a chuva serôdia, temporã, chuvas do início e da colheita, né? Tem o seu tempo, o tempo do preparar da terra, o tempo de jogar a semente, o tempo de vê-la crescer, o tempo de amadurecimento, para que então, queridos, venha a colheita. Entenda que não é assim, não é jogando a semente hoje e colhendo amanhã. É essa disciplina também, mas uma disciplina de agricultor, a capacidade de se esforçar. Arar a terra dá muito trabalho. Arar a terra dá muito trabalho, é trabalho pesado.
Jogar semente dá trabalho. Cuidar do campo, arrancar o mato, arrancar a erva daninha que atrapalha a colheita, dá trabalho. E muitas vezes esse trabalho é feito com a semente sem nem brotar ainda, mas você pela fé lança a semente. É pela fé. E pela fé você espera que ela cresça e frutifique. Esse é um exemplo para nós. O cristão, queridos, não anda por vista, ele anda por fé. O justo viverá da fé. E o agricultor nos ensina muito a esse respeito. Nós servimos a um Deus que muitas vezes trabalha no silêncio, como aquela semente oculta na terra. Primeiro, fazendo crescer as raízes, para depois de alguma raiz colocar uma folha para fora. Esse momento de silêncio, de preparo, de amadurecimento que Deus tem perfeito no seu calendário. Então você que é jovem, eu sei, não é fácil, as preocupações com o futuro, com os objetivos, não é fácil, a profissão. Eu lembro dos meus dias antes da faculdade e as pessoas faziam parecer tão fácil escolher a profissão que você vai exercer pro resto da vida toda. Eu sei como é difícil, mas nunca me decepcionou entregar os meus caminhos ao Senhor. Eu estou convencido hoje, depois de ter feito as escolhas que todo jovem tem que fazer, de que não tem ninguém melhor do que Deus para tomar as decisões da nossa vida. Você pode escolher seguir o caminho que você quiser, mas o meu testemunho é que deixar Deus escolher o próximo passo é a decisão mais sábia. Eu dou testemunho disso, não me arrependo das vezes que dobrei os joelhos e pedi em oração uma direção sobre a escolha que tomar. E, queridos, não é fácil, mas é possível se exercitar em ouvir a voz de Deus. Um segredo, só aqui entre a gente, é a paz no coração. Antes de decisões importantes, Deus usa a paz, depois da oração, como um árbitro para tomarmos decisões segundo a sua vontade. E às vezes vai acontecer isso, você sente paz com uma decisão que aparentemente não é a melhor à vista, mas nós não andamos por vista. E vale a pena, e vale muito a pena. É assim, o agricultor nos ensina isso, não é? O andar pela fé. Segundo ponto, o árduo trabalho no reino de Deus. A metáfora do agricultor, a qual é amplamente utilizada nas Escrituras, ao se referir às nossas interações com o reino, lembra-nos de que uma das maiores dificuldades para viver uma vida cristã sadia é conformar-se à lógica da fé. Não há nada mais desafiador do que o plantio. O agricultor lança pequenas sementes em terra seca e enterra antes que qualquer chuva caia. Trabalha de modo dedicado, agarrado na confiança de que aquilo que for necessário para a sua plantação crescer acontecerá. É pela fé, como nós dissemos. E no terceiro ponto desse último tópico é sempre haverá uma recompensa pela dedicação ao reino. E aí nós vamos ler lá em Tiago 5, 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8, para nós concluirmos a nossa lição de hoje. Porque essa figura do agricultor é muito bem explorada pelo apóstolo Tiago. Lá nós vemos escrito assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o fruto precioso da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Terceiro ponto e último da nossa lição é: sempre haverá uma recompensa pela dedicação ao reino.
Então nós vamos ver, queridos, aqui que depois do trabalho árduo do agricultor, depois de passar das etapas, é interessante, ele precisa plantar antes da chuva, né? Então, assim, nesse terceiro e último tópico, ainda falando dessa figura do agricultor, né, ou lavrador, nós vamos aprender com ele essa característica. Nesse terceiro e último ponto desse terceiro tópico, nós vamos aprender que essa dedicação rende frutos e esse processo rende frutos. O mais importante ao observar essa figura, queridos, é atentar para essa interação que há do cristão com a ação de Deus. Já pensou se pudéssemos deitar ou armar uma rede embaixo da mangueira, esperar que Deus lavrasse a terra, lançasse semente, a fizesse crescer, viesse com a chuva e ainda colhesse para nós? Obviamente isso não faz nenhum sentido, isso não é justo, isso não estaria correto. Deus age dentro da mais estrita justiça. É por isso que exige de nós o comprometimento com o seu reino. É por isso que o reino de Deus é tomado à força. É por isso que Paulo deixa claro que é necessário que sejamos constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Isso fala de dedicação. A figura do agricultor é para nós um grande exemplo de aplicação prática para uma vida cristã saudável, porque ele experimenta essa interação com a vontade e a ação de Deus. Compreenda que ele precisa lançar a semente antes da chuva. A serôdia e a temporã. É a chuva que vem depois da semente plantada e a chuva que vem nos dias da colheita. Mas existe um processo aí de interação, porque Paulo também fala sobre isso, ao dizer que, embora ele tivesse plantado, outro tivesse regado, Apolo, era Deus quem dava o crescimento. Existe algo que é competência do agricultor e existe algo que é competência exclusiva de Deus nesse processo do plantio. É o crescimento da semente, é o envio da chuva. Isso não depende de quem planta, de quem lavra, nem de quem colhe, mas da vontade de Deus. E esse exemplo do agricultor nos ensina isso. Existe um processo. Você não lança semente hoje e volta amanhã no campo para colher. Não, é preciso lavrar a terra, é preciso lançar a semente, é preciso aguardar o crescimento, é preciso aguardar as chuvas, é preciso esperar o amadurecimento. Já pensou se todo esse processo fosse colocado a perder porque o fruto foi colhido antes do tempo? Então o agricultor, o lavrador sabe que existe um processo e um tempo determinado para cada uma dessas etapas. E esse exemplo, queridos, é para qualquer cristão muito importante. Aprender a interagir com Deus, esperar o seu tempo. E servimos a um Deus que trabalha muitas vezes no silêncio. A semente é lançada e antes que ela floresça, existe um processo de criação de raízes. O agricultor sabe que ela está lá. Ao seu tempo ela vai florescer. Ao seu tempo virá chuva, ela crescerá. Mas o justo viverá da fé. Ele não lançou a semente, senão ele não lançaria a semente, se não fizesse isso por fé e não por vista. Então essas são as lições que nós aprendemos do agricultor, extraímos dessa atividade profissional. Então nós aprendemos como ser dedicados e disciplinados como soldado, sermos abnegados como atleta e trabalharmos com Deus, experimentando o processo com o agricultor. Que o Senhor o abençoe e mais uma vez, obrigado por ter estado conosco nesse estudo. Não deixe de deixar o seu joinha, um comentário, compartilhe esse vídeo, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida, participe da escola dominical da sua congregação e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me
socorra